Fala, meus jovens, tudo bem? Vamos lá então, conforme combinamos no nosso primeiro encontro da mentoria, vou aqui compartilhar com vocês o aprendizado que eu tive, meus insights do livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman. Esse livro fala bastante de oratória, né? Ele tem esse título bem chamativo, de convencer alguém em 90 segundos. Então, vou trazer aqui os principais pontos, como que a gente pode também aplicar no nosso dia a dia. Vamos lá, então. O livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele já traz ali no seu começo a importância da comunicação, da persuasão, principalmente, né, indicando o sucesso, né? Nosso sucesso ele tem 15% de associação de habilidades e conhecimentos, 85% é capacidade de conexão e estabelecer uma relação de confiança e respeito com as outras pessoas, né? Então, é natural quando alguém gosta de você, eles vão tender a ver o melhor em você e vice-versa, né? Se alguém não gosta de você ou você não gosta de alguém, a tendência é que você olhe para aquela pessoa com um olhar diferente, seja para o bem, seja para o mal. Então, daí a importância, né, ele traz da gente conseguir criar essa relação de confiança, fazer as pessoas gostarem da gente, e no livro ele traz diversos insights de como a gente pode fazer isso, né, em 90 segundos, teoricamente. Então, por que ele fala isso dos 90 segundos? Né? Ele coloca que os primeiros segundos são fundamentais, né? O nosso subconsciente ele acaba reagindo como instinto de sobrevivência e vai definir se você vai ativar, se vai fugir, vai combater ou vai interagir, né? O famoso luta ou fuga, você vai ativar isso ou não, se aquela conversa, aquela interação é uma oportunidade ou é uma ameaça para você, ou se aquela pessoa é uma amiga ou uma inimiga. Então, os primeiros segundos do nosso contato com as pessoas, né, nossas interações, elas são fundamentais para o desenrolar das relações, seja elas pessoais, comerciais, né, profissionais. Então, ele traz três aspectos que são imprescindíveis para persuasão, né? Até cita Aristóteles nesse caso, que é confiança, a lógica incontestável e a emoção, né? Então, na parte de confiança, você gerar uma boa impressão, traz a sua linguagem corporal, sua voz, a sua imagem, uma lógica incontestável na sua comunicação e você ativar a emoção das pessoas. Então, ele traz, né, histórias, né, de Moldum, né, que é onde é uma pessoa com quem ele aprendeu, e Moldum tinha 3 regras, né, que ele chama as 3 regras de Moldum. Olhe nos olhos e sorria, né, uma regra, teoricamente, você falando assim, parece muito simples, você olhar nos olhos das pessoas e sorrir, mas no dia a dia isso é algo bem prático que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Nem sempre a gente está olhando para os olhos das pessoas, a gente está com um sorriso no rosto, está ali cativando, né, uma relação e passando confiança e felicidade, que é o que a gente passa quando a gente está sorrindo, está ali no nosso dia a dia, passando essa sensação de felicidade e confiança. E ele traz algo bem interessante, como um exercício, que é você começar a reparar no cor dos olhos das pessoas. Então, quando você faz isso, você não vou reparar na qual é a cor do olho. Se você parar para pensar qual é a cor dos olhos das pessoas que eu mais convivo no dia a dia, talvez você não vai conseguir responder. Eu certamente não consigo de todas, mas depois que eu li esse livro eu comecei a me atentar a isso, comecei a reparar e o quanto também que eu estava desviando o olhar em algumas conversas e até entrando sem sorrir, sem mostrar ali satisfação de estar com a pessoa e confiante na conversa que eu estava tendo. Então esse foi o primeiro insight, primeira dica prática que a gente pode tirar desse livro, né? Olhe nos olhos e sorria. O próximo é seja um camaleão, a segunda regra de Moldum, que é a adaptação de comportamentos, atitudes e expressões. Depois ele entra um pouco mais a fundo, mas na prática é você se adaptar
né, a pessoa que você está se comunicando, que você está interagindo. Isso, quando você se adapta, você vai trazer mais conforto, familiaridade ali para outra pessoa, né, que você tá, com quem você está se comunicando. E isso, é, essa, vamos dizer, essa adaptação dos comportamentos da pessoa, você meio que refletir, fazer aquela técnica do espelho, vamos dizer assim, gera uma sincronia límbica, né, que eles chamam, que é instintivo e automático. Então, se você está sorrindo, a pessoa tende a sorrir de volta, né? Se você está tendo um determinado comportamento, você tende a ter isso de volta, que são as células espelhos que a gente tem, e você acaba com isso tendo uma melhor, passando ali uma confiança, um conforto para quem está com você. E o outro que ele fala, captura a imaginação, que ele fala de capturar o coração da pessoa, né? Depois ele entra um pouco mais a fundo nesses aspectos. Um outro conceito que ele traz e faz uma analogia com KFC dentro das histórias que ele conta, né, no livro. Tem diversas histórias que ele vai descrevendo, né? Umas ele faz uma analogia com o KFC, que é aquela rede, né, de franquia, né, de fast food nos Estados Unidos, e tem aqui no Brasil também, de frango, né, frango frito. Só que ele faz aqui uma relação com o KFC, né, o que know what you want, né, saiba o que quer. O F, né, find out what you are getting, né, que observe o que você tá, o resultado que você está obtendo. E o outro é change until you get what you want. Então know what you want, find out what you're getting and change. Então você vai saber o que você quer de uma forma bem positiva. O que eu quero daquela interação, o que eu quero daquela comunicação, daquela relação que eu estou tendo ali. Então, e você fazer isso de forma positiva. Eu quero uma colaboração, eu quero que a pessoa colabore comigo. Ou eu quero que ela me siga, quero vender, que ela compre de mim, e nunca de uma forma negativa, né? Eu não quero um desentendimento. Isso não é o mais adequado para você saber o que você quer, né? Defina exatamente de forma positiva o que você quer daquela comunicação. E aí, ao longo da interação da sua comunicação, na persuasão, você vai identificando, você vai recebendo feedback de o que a pessoa está entendendo, o que você está conseguindo tirar daquela comunicação. E aí você vê, se eu estou chegando perto, eu estou me aproximando daquilo que eu quero dessa relação, daquela conversa. E aí, se você não estiver se aproximando, você muda a sua abordagem, muda a sua atitude, muda como você se comporta, muda a forma de falar, e você vai moldando ali até você conseguir aquilo que você quer. Muitas vezes, numa comunicação, numa conversa, a gente chega querendo uma coisa, daqui a pouco você está brigando com a pessoa, e isso não vai te levar para o seu objetivo inicial. Então ele fala, né, tem a frase desse livro, não há fracasso, somente feedback. Então você vai sempre avaliando ali e fazendo as medidas de correção. Com relação à comunicação cara a cara, né, que ele menciona, tem um artigo, Decodificação da Comunicação Inconsciente, que fala, né, que a nossa reação a uma comunicação cara a cara, ela é 55%, né, do visual, do que a gente está vendo, 38% do som da comunicação e 7% apenas das palavras que são usadas. Então, a importância aí, a parte esmagadora, é o que a pessoa vê, o que ela ouve, né, e o som de forma geral, e só 7% são as palavras. Não que o conteúdo não seja importante, mas outras coisas podem, mesmo você com bom conteúdo, pode acabar com a sua comunicação ali, com a transmissão da mensagem que você quer fazer. Então, dentro da parte visual, né, você tem já algumas dicas práticas também, né? Você manter uma linguagem aberta, uma linguagem corporal aberta, que fala braços e pernas descruzados,
né? Então você está aberto. O coração, ele menciona o teu coração apontando para o coração da pessoa. Então quando você está de braço fechado ou você está segurando algum objeto na frente aqui do peito, meio que você tem uma barreira física ali. Então mantenha o coração aberto, o coração apontado para outra pessoa e sempre com a linguagem aberta, né? Braços e pernas descruzados, e reagir ao que outra pessoa fala, né? Então, quando você reage, a pessoa sabe que você está prestando atenção, sabe ali, consegue ter uma sensação de que ela não está conversando com a parede, né? Então, a parte visual, os pontos que eu registrei aqui de dicas mais práticas são essas. Do som da sua comunicação, você tem que alinhar suas atitudes, né, com primeiro com o que você está passando, né, com o seu nível de entusiasmo, ali, se você está falando algo muito alegre e tal, você está falando algo alegre. Se você tiver com atitude mais neutra, mais tímida, vai ter um descasamento, né, entre a sua atitude e o som ali da sua comunicação. Então, alinhar com as atitudes e também com atitudes úteis, né? Ele menciona aqui a parte das atitudes, quais são úteis, quais são inúteis. Depois a gente fala de alguns exemplos. E sincronizar com a outra pessoa. Então, se a pessoa está no nível, está falando muito alto, está no nível de agitação elevado, você também tente ir numa atitude próxima dessa pessoa, tente sincronizar com ela, e aí, se for o caso, você vai abaixando aos poucos, que ela vai sincronizando com você, se você achar necessário. Então, sempre tente sincronizar com a outra pessoa no quesito do som da sua comunicação, tornar essa interação mais familiar para a pessoa, mais confortável para a pessoa, né? E as palavras usadas, né, que apesar de ser 7%, também é importante. Então, ele fala informações positivas. O nosso cérebro, ele não processa imagens negativas, então ele não sabe assim, não me ligue. Ele não consegue processar o não ligar, ele consegue processar algo, uma ação, algo positivo. Então, sempre você falar ligue-me e não falar não hesite em me ligar, né, você já está indo para um lado negativo ali. Então, para o cérebro é melhor associar o ligue-me, por exemplo, algo positivo. E sempre, né, use perguntas abertas que vão trazer ali, né, fazer a pessoa falar, né, fazer a pessoa abrir a cabeça e ela tem que pensar, ela tem que imaginar para te responder, e não perguntas fechadas, né, que aí vai ser sim ou não, vai ser algo mais simples e que não vai trazer para a imaginação. Quando você pergunta, me conte como foi, né, essa experiência, o que você acha sobre determinado assunto. Isso vai fazer a pessoa abrir um pouco a cabeça e visitar a imaginação dela. E aí isso vai ser uma ignição, vamos dizer, né, para a conversa desenrolar e você ativar o emocional, a imaginação da pessoa. E aí, nessa parte de comunicação cara a cara, também ele destaca uma coerência que você tem que ter entre o seu visual, né, o seu vocal e o seu verbal. Tem que ter uma coerência entre os 3 Vs que ele chama, né? Então, onde você está, o seu ambiente, com quem você está falando, o seu visual tem que estar coerente com aquele cenário, com aquela situação, assim como o seu vocal e a forma como você verbaliza, né? E entrando nas atitudes, ele coloca como atitudes atraentes, úteis e atraentes numa conversa, né, numa interação. Ele até coloca como as 3, que ele identifica como as 3 mais úteis: a curiosidade, o entusiasmo e a humildade. Mas você tem diversas outras atitudes, né, úteis, né, de coragem, de entusiasmo, enfim, diversas outras de ficar calmo. Então, que elas são atitudes que você pode praticar. Ele fala assim, você nem sempre precisa estar totalmente alegre para passar essa percepção numa conversa. Você consegue praticar a mudança dos seus estados emocionais para que assim você consiga ali se adaptar numa conversa e
sempre entrar numa conversa com atitudes úteis e não com atitudes inúteis que vão repelir, né, as pessoas que estão ali que você está tentando persuadir, como você está irritado, arrogante, impaciente, sarcástico. Então, diversas dessas atitudes inúteis, se você tiver com essa atitude, provavelmente você vai entrar numa conversa, numa interação com menor probabilidade de você gerar uma relação, uma relação de confiança, né, e conseguir trazer o máximo daquilo ali. E aí tem os cuidados que ele traz com preconcepções. Então, assim como a pessoa, né, vai ter um impacto e vai ter um impacto inicial quando ela te conhece, você também tem essa mesma coisa. Você teve algum impacto de alguma pessoa que você conhece e esse impacto inicial que você teve dela, ela pode estar te afetando no seu julgamento, pode estar te afetando na forma, na atitude que você entra numa interação, numa conversa com a pessoa. Então, a dica que ele traz, né, retire os filtros do julgamento e olhe com olhos gentis. Então, a gente às vezes já tem vamos dizer, aquele pé atrás com alguma pessoa e você já não consegue ouvir o que ela fala com uma receptividade, né? Você tende a quem você não gosta, você tende a repelir, né, as ideias, e quem você gosta, você tende a ser um pouco mais receptivo. Então, tirar esses filtros do julgamento em qualquer interação que a gente vai trazer e tentar tirar o máximo de todas as nossas relações, as conversas. E aí você sempre, né, que ele coloca, encoraje julgamentos positivos sobre você. Então, sempre com humor receptivo, né, respeitando o espaço pessoal das pessoas. Quando você chega muito próximo, encostando nas pessoas, né, vamos dizer assim, infringindo o espaço delas, acaba ativando o luto ou fuga, né? O sentimento de luto ou fuga, porque a pessoa está chegando, está encostando, a pessoa não sabe ainda se ela consegue confiar. E ela acaba ativando o luto ou fuga, que é o que você não quer numa primeira impressão, né, com alguém. E aí, usar perguntas mais brandas também nessa abordagem. Né? Licença, posso te perguntar alguma coisa? O que você acha de determinado assunto? Algo que não vá fazer a pessoa sentir talvez ameaçada ali ou naquela decisão, né? Pô, será que essa pessoa é amiga ou inimiga? Então, perguntas mais brandas vão ajudar também nisso, ok? O outro ponto que ele traz, até um pouco mais para a parte de negócios, tenha seu discurso de elevador. Né? Qual a natureza do seu negócio, missão, visão e valores? Na prática, qual o resultado final do meu trabalho? Por que eu existo? Que diferença eu faço para as pessoas? Então ele traz, é importante você ter isso, né? Agora falando um pouco mais de negócios, né? Principalmente empreendedorismo, que aí você está conversando com alguém, você tem que conseguir falar de forma bem rápida, né? Esse discurso de elevador, porque ele tem que ser rápido, tem que dar tempo no elevador você falar de forma geral o que você faz, a pessoa entender o que você faz. Ele dá o exemplo até da Walt Disney, né? Fazemos pessoas felizes, né? Algo bem fácil, bem rápido, que mostra o que a Disney entrega, né? Ele chama também de comercial de 10 segundos, uma outra forma de ver, né? O que você faz, para quem você faz e como que eu faço a vida dos meus clientes melhor. Isso a gente, talvez de alguma forma, pode até trazer para a vida pessoal, mas se aplica um pouco mais para a nossa vida profissional, né? No meu caso, como vocês sabem, né? Eu ajudo pais, né, de família a definir e atingir seus objetivos de forma prática, né? Então, esse é de forma prática e leve, né? Então, é o meu pitch ali de elevador da mentoria para dar um exemplo prático para vocês. Outro ponto da emoção, né? A comunicação precisa de emoção. Então, tem um método AIDA que ele coloca, a gente tem atenção, interesse, desejo e ação. Então, a gente tem que avaliar se a gente está dentro da nossa comunicação, primeiro, capturando a atenção da pessoa, a gente está gerando interesse para a pessoa, o que a gente vai falar, o que a gente está querendo propor, né, uma proposta qualquer que seja, ou o que a gente está querendo vender,
ou simplesmente interesse na pessoa naquele assunto que a gente está trazendo, que isso gere um desejo na pessoa, né, de tomar alguma ação e de fato a gente encaminhar essa ação para que a pessoa tome a ação. Então o método AIDA, isso é usado para anúncios, isso é usado numa conversa, isso pode ser usado em qualquer situação, né, que é uma comunicação que precisa de emoção. E aí você sempre tentar aguçar a imaginação da pessoa, né? Criando imagens, sons, que a pessoa consiga, na cabeça dela, criar imagens daquilo que está ali, do que você está falando, de imaginar os sons, os cheiros. Então isso gera uma reação sensorial também que vai aguçar ainda mais a imaginação e vai mexer com o emocional das pessoas. Quando você mexe com o emocional das pessoas, elas tendem a tomar a ação que você quer. No fim, ele traz o conceito de Aikola, que é a forma como ele chama analogias e metáforas, né? Que é tornar simples, né? Ele chama simples e evocativo conceitos e explicações complicadas, né? Deu um exemplo pessoal: eu sou como um pitbull, vigilante, leal e protetor. Então, sempre quando a gente está trazendo explicações talvez mais complexas, sempre a gente trazer analogias, metáforas para tornar isso para o público, principalmente em palestras, quando está dando explicando algo um pouco mais complexo, que o seu público pode não ter tanta familiaridade. É bem importante a gente usar essas analogias e metáforas, né? Seria como se fosse isso, né? Então, usar bastante isso e mexer com a imaginação das pessoas, que depois, quando elas pensarem naquele assunto, ela vai imaginar aquela cena na cabeça dela, ali que você fez, né? Aquela analogia é muito mais fácil de fixar. E, por fim, né, ele fala: verifique as suas histórias, o seu discurso. Então ele bota 10 dicas práticas, vamos dizer assim, para você fazer esse check. Vou fazer um discurso, vou fazer uma apresentação, né? Quais são as dicas práticas que ele traz? Primeiro, né? E daí? Quem que se importa com aquilo? O que que eu ganho com isso, né? Que vai ser dito. Então tem um ponto assim que as pessoas querem saber o que que elas ganham, né? Então, se alguém estiver ouvindo, a pessoa perguntar: tá, e daí? Quem que se importa com isso? A gente tem que ter isso bem claro. Qual que é o ponto? Qual o ponto que eu quero transmitir de forma objetiva? Se eu não tenho um ponto para transmitir, a mensagem não é necessária. Ela é interessante? Ela é diferente? Triunfante? O 4, né? Conecta com as emoções do público. Ela usa informações sensoriais, né, que soam, cheiram, sentem um gosto, veem. Se as pessoas conseguem usar essas informações, você está usando informações sensoriais. É curta e simples. A minha história, meu discurso, ele é curto e simples. Uma criança de 6 anos conseguiria entender. Ela é divertida, ela parece verdadeira. Você evitou partes que não afetam a história. Então, se passar por esses pontos, provavelmente você vai conseguir melhorar seu discurso, melhorar sua apresentação, sua história e conseguir, com certeza, vamos dizer assim, convencer alguém em 90 segundos. Beleza, pessoal? Esse era o compartilhamento de hoje. Espero que tenham gostado. E obrigado. Até a próxima.